desse tema, quando a gente decidiu, na verdade, que ia falar desse tema, você foi a primeira pessoa que veio na cabeça. Porque você é uma referência no assunto para todo mundo que acompanha suas redes sociais, para mim que te acompanho já há algum tempo. Então, eu queria saber de você, Gil, por que a gente precisa defender a não monogamia como um projeto político? Porque a gente vive numa sociedade que é estruturada a partir da monogamia, né? Quando a gente pensa em família, a gente está falando de um sistema de parentesco que define quando uma pessoa nasce, a quem que ela pertence, quais são os vínculos dela, né? Então, esse sistema de parentesco ele é monogâmico e não só, né? A monogamia, como um princípio, ela organiza vários aspectos da nossa vida, né? É, levando em consideração que a gente vive numa sociedade capitalista, onde há uma divisão de classes onde poucos exploram muitos, para essa exploração acontecer e garantir o lucro e o acúmulo de poder na mão desse grupo que a gente chamaria de burguesia, né, é muito necessário que as pessoas da classe trabalhadora se organizem nesses núcleos familiares que acabam se tornando unidades produtivas, né? Porque ali pessoas nascem, são criadas, ali é feito todo o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de manter uma pessoa viva, comer, vestir, morar, entre outros. E tudo isso é a respeito de não monogamia. Tudo isso é organizado a partir da não monogamia. E aí vem o amor romântico como uma ideologia de convencimento que naturaliza essas coisas, que convence as pessoas de que o trabalho reprodutivo deve ser feito de maneira gratuita e por amor, de que ele é restrito ao âmbito do lar e da família. E tudo isso é questionado a partir da não monogamia quando ela se coloca como um movimento político, né, de repensar a nossa organização social e não apenas os nossos laços afetivos, o que também é importante, a forma como a gente se relaciona, a forma como de qual forma a gente lida com o sexo, também é uma questão importante para a nossa saúde mental, para a gente pensar quais relações são mais saudáveis ou não. Mas, para além disso, para além de como a gente se relaciona entre si, para além das nossas escolhas individuais, a não monogamia ela vem como uma forma de olhar e de se opor ao mundo e a essa sociedade que a gente vive. Em- na verdade, é uma nova proposta de sociedade, né? De Sim. organização da sociedade. Porque quando a gente se depara, inclusive muitas vezes no contexto de pessoas não monogâmicas, mas sempre que o assunto não monogamia é levantado, ou quase sempre, a gente tem o NM em Foco, por exemplo, que é uma grande referência fazendo bem diferente disso, mas quase sempre ele é levantado como uma escolha individual, né? Somente como uma escolha sobre relações afetivas sexuais, e sempre nessa pegada de, poxa, eu escolho porque eu não consigo. Pessoas monogâmicas afirmam muito, inclusive, né? Que elas não precisam ser não monogâmicas porque elas se contentam com um relacionamento só, elas não precisam de outros relacionamentos, ou elas são muito ciumentas, então não conseguem imaginar o parceiro ou a parceira com a outra pessoa, mas dificilmente ela é discutida nessa perspectiva, né? Então tem problemáticas nessas afirmações também, que a monogamia continua questionando, mas nunca se abre o leque para se pensar para além dessa coisa muito micro, muito individual, muito liberal, essa perspectiva muito liberal de não monogamia, né? Com certeza problemas históricos e sociais não vão se resolver através das nossas escolhas individuais, né? Que são importantes, mas também são limitadas, né? A gente precisa levar em consideração que no mundo que a gente vive, as nossas escolhas acontecem para alguns de maneira mais limitada, para outros de uma maneira um pouco mais ampla, mas sempre tem limites, de acordo com quem a gente é, onde a gente vive, qual é a nossa situação financeira, qual é a nossa identidade de gênero, a nossa etnia, a nossa raça, a nossa orientação sexual. Tudo isso limita nossas escolhas. Então, assim, dentro do limite de cada pessoa, algumas pessoas escolhem, se propõem a viver relações não monogâmicas e tocar esse movimento político, né? De antimonogamia, que a gente poderia dizer assim também, né? Sim. Mas é sempre também
uma disposição que se deve ter a enfrentar desafios. É muito comum as pessoas monogâmicas dizerem: eu não conseguiria, porque eu sinto muito ciúmes, pra mim é muito difícil lidar com isso. Só que eu imagino que deve ser muito difícil também lidar com a violência doméstica, que é uma das implicações da não monogamia. É muito difícil lidar com a sobrecarga de trabalho que se acumula quando o trabalho doméstico vira mais uma jornada de trabalho. Isso também é uma consequência da monogamia, né? Não só do machismo, mas também da monogamia, que é uma estrutura que faz com que produza esse tipo de violência, porque a gente vê que mulheres são assassinadas não apenas por serem mulheres, mas por serem mulheres que não corresponderam a uma expectativa monogâmica. Então, ou a mulher traiu, ou o marido achou que ela traiu, ou ela tentou terminar um relacionamento que ele não queria que terminasse, e por isso elas são assassinadas. Por conta da monogamia. Então, assim, se por um lado é difícil, porque a gente nasceu, cresceu e aprendeu os ciúmes, isso está arraigado na gente. Por outro lado, tem coisas que são conquistas sociais muito importantes. É muito importante que a gente consiga ter, por exemplo, restaurantes, para além de creches, né, restaurantes e lavanderias públicas, para a gente tirar esse tipo de trabalho do âmbito doméstico e colocar onde ele deveria estar, Sociedade. que é na sociedade, uma responsabilidade pública, e não de uma pessoa, e não de uma mulher, não de uma esposa. E a monogamia também coloca as pessoas num risco, porque a monogamia, isso é outra coisa que se fala muito pouco, ela centraliza a sua vida no núcleo, e aí, que é o núcleo casal, né? O casal é o centro da sociedade monogâmica cristã, né? Que é a nossa sociedade. Então ela centraliza a sua vida nesse lugar, e ela impede que suas outras relações se tornem rede de afeto, rede de apoio, uma vez que a família, os amigos estão sempre num segundo patamar, né? Eles nunca estão no mesmo... Foi até um texto seu, a primeira vez que isso me veio assim à mente. Como isso é louco, né, velho? Como a gente dá a esse parceiro e exige desse parceiro em troca, e é tão comum que não sou estranho para nenhum dos dois, que essa pessoa seja o centro da nossa vida. E que as pessoas vivam numa solidão a dois, porque é isso que acaba acontecendo, essas pessoas se isolam, tem uma hierarquia de importâncias entre relações que acabam colocando o casal no topo de uma pirâmide, não só no topo de uma pirâmide, mas assim, como meta de vida. Então o auge da vida da pessoa é esse casamento, cria essa solidão a dois que favorece muito relacionamentos abusivos, porque a pessoa que estiver mais vulnerável ali, e geralmente não é o homem cis, vai ficar isolada, vai ficar sem ter a quem recorrer, provavelmente pode ficar sem dinheiro, sem nenhuma condição de lidar com violência doméstica, ou com abuso psicológico, ou com estupro, que é tão comum, e a gente sabe como estupro recorrentemente acontece dentro dos casamentos e dentro das famílias. A família não só é um núcleo, uma unidade produtiva de seres humanos, mas é uma unidade produtiva de violência. Em vários sentidos, né? E é isso, esse núcleo nos afasta. Porque a essa pessoa, dentro desse núcleo, todos os direitos de controle, sobretudo, né? Não é um direito equilibrado, a gente sabe quem tem mais direitos sobre quem, mas o direito de controle, o direito de dizer o que você vai ou não usar. É isso, quando a gente dá uma virada, a gente vê como é impensável estar saindo com amigos e eles decidirem o que a gente vai usar ou não. E você conceber isso como uma possibilidade. Você não viajar, sabe? Você não consegue conceber pedir autorização, mas é perfeitamente plausível para a maioria das pessoas pedir autorização para viajar, ou um comunicar que se a pessoa não gostar você não vai, que é só da monogamia, é só desse relacionamento. E me assusta que é muito natural para a maioria das pessoas abrir mão da sua autonomia, nem perguntar se pode, simplesmente abrir mão da sua autonomia em amplo sentido, né? Você não poder expressar o seu afeto, a sua sexualidade de uma maneira completamente autônoma, eu não tenho outra palavra para isso do que violência. Para mim isso é uma violência, e a gente tem que... Eu acho que a gente deveria enxergar isso como um abuso. E como que a não monogamia, não sei se a palavra acaba, mas questiona isso. Como é que a gente se organiza na não monogamia para não repetir essas mesmas problemáticas de formas gourmetizadas, um pouco diferentes. Como é que a gente sai, talvez, de uma monogamia liberal para um processo revolucionário?
primeiro entendendo a monogamia como um processo histórico, que não começou ontem, né? E entendendo que ela surge junto no mesmo movimento histórico da propriedade privada e desse Estado que hoje a gente vive sobre ele, né? E a partir disso, entender, construir estratégias que tenham em mente essa construção e entender que a gente precisa traçar estratégias que vão tanto no sentido institucional da política, no sentido cultural, e no sentido das ações diretas também possíveis de serem feitas. E claro, sempre trabalhando junto com os movimentos sociais, porque a monogamia está no mesmo projeto de sociedade que o racismo, que a LGBTfobia, que o machismo, que todas as opressões. Não adianta ser uma monogamia que questione tantas coisas e não questione as opressões que existem, que atravessam os nossos corpos e que fazem parte de um mesmo pacote colonial que organiza a sociedade que a gente vive hoje. Então acho que a luta tem que ser nesses diversos âmbitos, pensando também as várias possibilidades de fazer política, né? Não existe outro projeto de sociedade que seja monogâmico, né? Não tem como ter. Gil, eu queria agradecer muito por você estar aqui, por você ter disponibilidade, por ter vindo aqui, até aqui conversar com a gente. A gente ficou realmente muito feliz de poder conversar com você sobre isso, viu? E é isso, gente. Obrigada.